Olá, tudo bem? Eu sou o professor Paulo Vicente e este é o canal fisicainterativa.com e nesta aula do curso Pré-Física, para você que é estudante de engenharia, nós vamos aprender sobre as unidades de medida. O que nós vamos aprender? Nós vamos aprender o que é medir, vamos falar rapidamente sobre o sistema métrico decimal, o sistema internacional de unidades, grandezas básicas, grandezas derivadas, múltiplos e submúltiplos, e vamos finalizar a aula falando sobre a importância de representar todas as medidas somente com algarismos significativos. Nós estamos usando como base para este curso o livro do Halliday, nona edição. E se você abrir este livro, assim também como a edição de número 8, o capítulo 1 trata de medição. Aqui, muitos dos tópicos foram tomados como base o Halliday, e eu também utilizei outros livros para deixar a aula um pouco mais completa. Então, vamos começar. O que é medir? Medir é comparar duas grandezas, considerando uma delas como padrão. Inicialmente, o padrão era tomado, por exemplo, para medidas pequenas, como sendo o tamanho do corpo. Então, por exemplo, medidas em polegadas, em pés, em jardas e em braças. Este monitor agora que está aqui na minha frente é um monitor que tem 22 polegadas. Isso quer dizer que a diagonal deste monitor tem aproximadamente um comprimento que corresponde a 22 polegares de um homem adulto. Dá para perceber que esta forma de medir utilizando partes do corpo como padrão é ineficiente. Isto porque cada pessoa tem um polegar, um pé, uma jarda de tamanho diferente. Então, resolveu-se padronizar isso considerando o rei daquele país que estava utilizando as unidades. O problema vai persistir, e aí, quando você começa a ter relações comerciais com países diferentes, você precisa criar um padrão universal. Hoje em dia, essas unidades ainda são utilizadas principalmente na engenharia, e existe uma referência com o sistema métrico decimal. Por exemplo, uma polegada corresponde a 2,54 centímetros. Um pé corresponde a aproximadamente o tamanho do pé de um homem adulto, que dá 30,48 centímetros. Uma jarda seria a distância que daria do seu braço completamente aberto até o meio do seu corpo. Então, isso aqui corresponde a aproximadamente 91,44 centímetros. E uma braça seria o dobro disso, seriam os seus dois braços abertos. Então, o dobro disso, que vai dar 182,88 centímetros. Então, esse sistema ainda é utilizado, você ainda vai encontrar medidas em polegadas, principalmente, é muito comum ser utilizado na engenharia. E sempre que aparecer, a conversão é uma polegada, 2,54 centímetros, faz uma regra de 3 rápida e você converte para o sistema métrico decimal. Inicialmente, o sistema métrico foi criado para resolver este problema de que cada pessoa media de um jeito, e aí precisava se definir o metro. Isso aconteceu por volta de 1799, logo após a Revolução Francesa. O governo se reuniu, chamou os cientistas e disse, olha, estabeleça uma forma de medir que não leve em consideração padrões que não possam ser reproduzidos facilmente. Então, uma forma que encontraram para estabelecer o que seria o metro foi tomar como referência a Terra. Então, a Terra tem o seu meridiano, que seria o seu comprimento ao longo da circunferência, que já era conhecido muito antes de Cristo. Claro, não era conhecido em metros, mas já era conhecido. Um quarto desse meridiano, que seria você pegar a Terra, dividir em 4 partes. Então, um quarto do meridiano terrestre era um comprimento conhecido. Dividindo esse 1/4 por 10 milhões, o valor equivalente foi colocado em uma barra. E esta barra foi chamada de metro padrão. Você pega o metro padrão, divide em 10 partes, cada parte é 1 decímetro. Pega o metro padrão, divide em 100 partes, cada parte é 1 centímetro. Pega o metro padrão, divide em 1000 partes, cada parte é 1 milímetro. Então, decímetro, centímetro e milímetro, o próprio nome já soa para você qual é o significado. Décima parte, centésima parte, milésima parte. Como é de 10 em 10, por isso, sistema métrico decimal. Estabeleceu-se também a unidade padrão de massa, que equivale, 1 quilo é aproximadamente igual, vamos dizer assim, a 1 litro de água pura. É assim que a gente costuma dizer. Mas a definição ela precisa ser mais rigorosa. Isso porque
a água muda o seu volume com a temperatura. Por exemplo, a água vai ter volume mínimo, consequentemente densidade máxima, na temperatura de 4,44 graus Celsius. Então, a água, quando é aquecida de 0 a 4 graus, ela vai diminuir o seu volume e depois volta a aumentar. A água tem uma dilatação irregular e isso foi estudado em termologia no nível médio e será estudado novamente em Física 2. Por esta razão, você não pode tomar a água em qualquer temperatura. Então, o padrão é tomado para a água na sua densidade máxima. Densidade máxima quer dizer volume mínimo. Então, 1 litro de água pura equivale a aproximadamente 1 quilo de arroz. Então, se comparou isso com um cilindro de platina. Então, se o cilindro de platina consegue equilibrar 1 litro de água na temperatura de densidade máxima, então significa que eu tenho aqui 1 quilograma. A partir daí, eu comparo esse 1 quilograma com outros padrões e vou copiando os padrões. Então, assim foi definida a unidade de massa e é por essa razão que muitos problemas que vai dizer tem 1.000 litros de água. A gente vai substituir 1.000 litros por 1.000 quilogramas, já que 1 litro de água pura equivale a aproximadamente 1 quilograma. O sistema métrico decimal ele foi, de fato, estabelecido em 22 de junho de 1799 em Paris. E o padrão internacional do metro, inicialmente, é considerado como sendo 1/10 de milionésimo de 1/4 do meridiano terrestre, conforme eu discuti aqui. Enquanto que o padrão internacional do quilograma está ainda hoje guardado nesse cilindro aí maciço de platina, que tem 35 milímetros de altura e 35 milímetros de diâmetro. Isso aí é igual a 1 quilograma e foi o padrão que não sofreu alteração até hoje. O metro foi redefinido e o tempo foi encontrada uma outra forma também de medir, mas a unidade de massa não foi redefinida. Unidade de volume. Eu preciso definir o que seria 1 litro. Então, 1 litro, hoje, a gente considera que 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. O que quer dizer que 1 litro é 1 decímetro cúbico? Você pega, então, uma caixa que tem 1 decímetro de cada lado. Lembre-se que 1 decímetro é a 10ª parte do metro. Por essa razão, 1 decímetro seria equivalente a 10 centímetros. Então, aqui eu teria 10 centímetros, 10 centímetros e 10 centímetros. Se você encher este cubo com água, isso corresponde a 1 litro. Então, 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Anote isso aí, porque isso vai aparecer também em muitos problemas e você precisa saber. Quais são as grandezas que são básicas no estudo da mecânica, que a gente vai utilizar ao longo do curso de Física 1 todo? Comprimento, massa e tempo. Comprimento medido em metros, massa medido em quilogramas, tempo medido em segundos. Por essa razão, o sistema internacional, que eu vou citar logo daqui a pouco, é também conhecido como sistema MKS. Sistema Internacional, SI ou MKS. MKS quer dizer metro, quilograma, segundo. Existe um outro sistema muito comum também, que mede comprimento em centímetros, massa em gramas e tempo também em segundos. Seria o sistema CGS. Na engenharia, é muito comum oscilar entre o sistema internacional, o sistema CGS e o sistema inglês, medindo em polegadas. E você vai precisar ficar atento para fazer as conversões sempre que necessário. O sistema internacional de unidades é mais amplo. O número de grandezas básicas é mais amplo do que apenas comprimento, massa e tempo. Com comprimento, massa e tempo, eu descrevo todas as grandezas que eu preciso na mecânica. Mas a física não é só mecânica. Então, se você precisar medir corrente elétrica, vai medir em ampere. Temperatura termodinâmica vai ser medido em Kelvin. Aqui é uma confusão comum. Os estudantes costumam confundir temperatura, a unidade padrão, como sendo o Celsius. Celsius é uma unidade comum, muito utilizada no mundo todo, principalmente no Brasil. Mas o padrão para a temperatura é o Kelvin. Quantidade de matéria é medida em mol e intensidade luminosa é medido em candela. Estas são as 7 grandezas básicas do SI. Isto quer dizer que todas as outras unidades de medida dependem
dessas 7. Então, essas 7 você tem que saber, e tem que saber também como é que as outras unidades se relacionam com estas 7. As grandezas derivadas do SI, que são as mais importantes. Então, área, que seria a medida de superfície, que vai ser o metro quadrado. Volume, que é a medida de capacidade, que vai ser o metro cúbico. Densidade, que vai ser quilograma por metro cúbico. Velocidade, que vai ser a variação do espaço no tempo, metro por segundo. Aceleração, que é a variação da velocidade no tempo, metro por segundo ao quadrado. A partir daqui, observe que, enquanto eu estava utilizando somente as básicas, agora eu começo a dar nomes especiais. Hertz. Hertz é 1 sobre segundo. A partir daqui, ao invés de ficar escrevendo a unidade de medida em termos das básicas, eu começo a dar homenagem a nome de cientistas. Então, Hertz, Newton para medir força, Pascal para medir pressão, Joule para medir energia, Watt para medir potência, Coulomb para carga elétrica, Volt para diferença de potencial, Tesla para campo magnético. Embora eu dê nomes especiais, e não sei também se você observou um detalhe importante, que é, eu vim escrevendo as unidades todas em minúsculo, a partir do momento que eu começo a atribuir a unidade de medida, o símbolo, a um cientista, o símbolo começa a ser grafado em letra maiúscula. Então, por exemplo, tem aluno que escreve Hertz, o HZ, com H minúsculo. Está incorreto. Sempre que a unidade de medida se referir a algum cientista, uma homenagem a algum cientista, quando você for grafar o símbolo deve ser escrito em letra maiúscula, começar com letra maiúscula. A unidade pode ser escrita em letra minúscula. Todas essas unidades que são derivadas têm relação com o metro, quilograma e segundo. É possível sempre você escrever essas unidades em relação ao metro, quilograma e segundo, e isto será um assunto de uma outra aula, quando eu vou discutir com vocês sobre a análise dimensional. Múltiplos e submúltiplos do SI. Sempre que uma unidade de medida fica muito grande, você começa a escrever distâncias cada vez maiores, você vai precisar escrever isso em função dos múltiplos ou usar a notação científica. Nesta aula eu vou falar sobre os múltiplos. Numa outra aula eu vou falar sobre a notação científica. Ficou grande demais? Eu vou ter que escrever em função dos múltiplos. Ficou pequeno demais? Eu vou escrever em função dos submúltiplos. É muito comum no ensino básico as pessoas fazerem aquela reta e sair pulando casinha para lá, pulando casinha para cá. Eu, particularmente, não gosto desta forma de trabalhar, nem no ensino fundamental, muito menos no ensino médio, piorou no ensino superior. Cada vez que você olhar para um múltiplo ou submúltiplo, ele vai ser acompanhado de um símbolo que tem um significado. E o sistema é decimal, de 10 em 10. Então, conforme eu disse, você pega o metro padrão, divide ele em 10 partes, é 1 decímetro. Em 100 partes é 1 centímetro, em 1000 partes é 1 milímetro. Então, quando eu escrevo DM, significa é um metro dividido por 10. CM dividido por 100, MM dividido por 1000. Eu posso ter também os múltiplos, então os maiores. O decâmetro, 10 vezes o metro. Hectômetro, 100 vezes o metro. Quilômetro, 1000 vezes o metro. Isso não vale só para o metro. Isso vale para qualquer que seja a unidade considerada. Então, eu posso fazer para o metro, mas a mesma regra vai valer quando você estiver trabalhando com corrente elétrica. Daqui eu escrevi amperes. Se eu estiver miliamperes, que é muito comum ser utilizado em elétrica, ou quiloamperes, vale a mesma regra que vale para o metro. Porque o que importa é o que vem na frente dele. O que importa é o prefixo. Esse prefixo ele tem um significado. Sempre que aparecer mili quer dizer 10 a menos 3, milésima parte. Sempre que aparecer centi, quer dizer 10 a menos 2, centésima parte. Sempre que aparecer deci quer dizer 10 a menos 1, que significa décima parte. Quando for trabalhar com litro, a mesma coisa. Não importa qual seja a unidade básica, os prefixos não mudam. Então, você tem que saber a ordem dos prefixos. E aqueles mais usados, olhou, substitui. Apareceu o milímetro, pega o M da frente, tira e coloca 10 a menos 3 no lugar, que faz o mesmo efeito. Dica dada.
Vamos então completar a nossa tabela dos múltiplos e depois dos submúltiplos. Logo no início eu mostrei apenas o deca, hecto e quilo. Houve um tempo que isso apenas era suficiente. Porém, com o avanço da tecnologia e medindo distâncias cada vez maiores e capacidades cada vez maiores, o quilo passou a ser insuficiente. Então, hoje em dia, a gente tem outros símbolos representando outros múltiplos. Então, por exemplo, aqui está o quilo, 10 a terceira, mas tem o mega, tem o giga, tem o tera. E aí, quem trabalha com computador sabe disso. Então, por exemplo, quando os primeiros disquetes foram inventados, trabalhavam aí na faixa do kilobytes. Passou para a faixa do megabytes. Depois, agora, temos pendrives na ordem de gigabytes e computadores com HDs da ordem de terabytes. À medida que eu vou aumentando a capacidade de armazenamento, eu preciso de prefixos cada vez maiores. Então, gravar o significado até tera é fundamental. Isso não vai vir lá na prova, não vai vir lá nos dados. Você tem que saber. Quando aparecer tera, 10 elevado a 12. Quando aparecer giga, 10 elevado a 9. Quando aparecer mega, 10 elevado a sexta, não importa qual seja a unidade que venha depois. O mesmo vai acontecer para os submúltiplos. Então, deci, centi e mili é intuitivo. Você ouve e já sabe o significado. Deci, divide por 10. Centi, divide por 100. Mili, divide por 1000. Mas tem outros submúltiplos. Então, por exemplo, micro. Micro quer dizer 10 elevado a menos 6. Nano. Nano quer dizer 10 elevado a menos 9. Quando eu falo nanotecnologia, quer dizer uma tecnologia que está na ordem de grandeza de 10 elevado a menos 9, que equivale a você pegar 1 metro e dividir por 1 bilhão. Isso seria nanotecnologia. Pico, 10 elevado a menos 12 e femto, 10 elevado a menos 15. No caso, para distâncias, a gente vai no máximo até femto, porque aí já estaria mais ou menos dentro do núcleo do átomo. Então, basicamente, até femto já é suficiente. Mas já existem aí outros prefixos representando ordens de grandeza cada vez menores. À medida que for aumentando o conhecimento humano, já estão prontas aqui para serem utilizadas. Você deve memorizar até pico. Até pico é necessário que você saiba. Agora nós vamos aprender como medir corretamente e a importância de escrever medidas apenas com algarismos significativos. Considere que eu tenho duas réguas com graduações diferentes e tenho um dispositivo. Esse dispositivo, essa peça, eu quero medir qual é o seu comprimento. Então, vou utilizar a primeira régua, a régua que tem menos divisões. E eu pergunto para você, quanto você acha que tem o comprimento desta peça? Tempo para você? Acabou o tempo. Eu acho que isso aí tem 3,2 centímetros. Mas você pode discordar de mim e dizer 3,1 centímetros. Quem está correto? Bom, nós temos certeza do 3. 3 a gente não discute. Já em relação ao 2, a gente não tem certeza. 2 é um algarismo duvidoso. Para esta régua, o máximo que dá para escrever é 3,2. Vou mudar a régua agora, vou escrever essa daqui, que tem mais divisões, e vou perguntar para você, quanto você acha que mede o comprimento desta peça? Dá para ver? Não? Eu posso dar uma ampliada aqui, e acho que com isso vai melhorar a sua visão. E agora? Quanto você acha que mede? Bom, observe que 3,1,2 está entre o 3,1 e o 3,2. Você escreveria quanto para essa medida? Bom, eu escreveria 3,15. Mas você poderia escrever 3,14 ou 3,16. Neste caso, nós concordamos que o 3 e o 1 são algarismos corretos, enquanto que o 5 é um algarismo duvidoso. Bom, aí vem a regra. A regra para que toda medida física deve ser escrita apenas com algarismos significativos. E o que significa isso? Que você deve escrever os corretos e apenas um algarismo duvidoso.
Insistindo ainda neste caso, vamos considerar a primeira régua que nós utilizamos. Vamos imaginar que você resolvesse escrever 3,15. Esse valor estaria errado. Isso porque esta régua não te dá precisão suficiente para você dizer que é 3,15. Aí você pode dizer, mas quando eu mudei de régua, 3,15 foi o valor mais próximo. Quando você mudou de régua. Para essa régua você não pode dizer isso. Para essa régua, o máximo que dá para dizer é 3,1 ou 3,2. Se você disser 3,1 ou 3,2, as duas medidas estão corretas. A pessoa que pega essa medida para ler, quando olha para a medida, diz o seguinte, o instrumento que ela utilizou faz com que ela tenha dúvida na primeira casa decimal. Isto quer dizer que isso aí deve estar entre 3,1 e 3,2. Eu não tenho precisão suficiente para dizer qual é o valor exatamente, porque este algarismo daqui é o algarismo duvidoso. E isso é fundamental na hora de você expressar as medidas em engenharia. Só escreva com algarismos significativos. Se você entendeu, vamos então mudar agora o instrumento. Esse instrumento é um voltímetro que mede corrente alternada. Eu sei disso por causa do símbolo V e por causa do tio que está ali embaixo. Quanto vale esse voltímetro? Não dá para enxergar porque eu estou na frente. Então, deixa eu sair da frente. E, além disso, vou ampliar aqui para ver se você consegue enxergar. Tempo. Acabou o tempo. Observe que eu tenho 50 aqui, 100 aqui, tenho 10 divisões entre os 50 e os 100. Isso quer dizer que cada divisão vale 5 unidades. Se cada divisão vale 5 unidades, então aqui no meio eu tenho 75. Aqui eu tenho 80, 85, 90. O ponteiro está entre 85 e 90. Qual é o valor que você expressa para essa medida? Escreva aí e compare com o meu. Eu escrevi 87. Se você escreveu 86 ou escreveu 88, você também está correto. Se você escreveu 87,5, você está errado. Esse instrumento não te dá precisão para dizer 87,5. Se você escrever 87,5, quem pega isso para ler vai dizer assim, ele tem certeza do 7. A dúvida dele está na primeira casa decimal. Quando a gente percebe que esse instrumento aqui não permite ter dúvida na primeira casa decimal. Já no 7 a gente não tem certeza. Então, 87 é o que você deve escrever. Vou agora mudar o instrumento e vamos agora para outro instrumento. Esse agora nós temos um painel de carro e eu quero que você me diga qual é a frequência de rotação do motor. Está pequeno? Também dá para ampliar aqui. Vamos ampliar. E observe que o valor que você lê no ponteiro tem que ser multiplicado por um fator. Muitos instrumentos de medidas apresentam isso. O fator multiplicativo aqui é 1000. O valor multiplicado por 1000. Uma pessoa pode dizer, está abaixo do 1. Mas está muito próximo do 1. Então é 1 vezes 1000. 1000, pronto. Outro pode dizer, não, eu acho que é melhor escrever 0,9 vezes 1000, 900. Os dois estão corretos. Nesse caso daí, esse instrumento não requer grande precisão, então eu escreveria 1000 RPM. Só quando eu escrevo 1000 RPM, aí vem a regra. Se não houver vírgula, o último algarismo à direita, diferente de 0, é o menos significativo. Observe que não há vírgula. O último algarismo à direita, diferente de 0, é o 1. Ele é o menos significativo. Significa, eu tenho dúvida no 1. Escrever 1000 é diferente de escrever 1000,0. Vamos mudar para mais um instrumento. Nesse caso agora nós temos um miliamperímetro. Quanto você acha que mede, neste caso aí, o miliamperímetro? Observe então que está entre o 200 e o 300. É menos que 250. Então seria razoável escrever 220 miliamperes. Alguns podem dizer, eu acho que é 210, ou acho que é 230. Fica difícil dizer para a posição que aí está. Então, nesse caso, 220 miliamperes seria a medida correta. E o 2 é o último algarismo à direita, diferente de 0. Portanto, ele é o menos significativo. Vamos agora considerar o caso de haver vírgula. Então, por exemplo, eu escrevo 1250,0. Se eu escrevi vírgula 0, significa que eu estou avaliando este zero daqui. O instrumento me permite medir até a primeira casa decimal.
Se eu escrever 220,00, é diferente de escrever 220 apenas. 220,00 quer dizer que eu consigo medir até a casa dos centésimos. Se eu tirar esse vírgula daqui e não escrever a vírgula, significa que a minha dúvida está no 2. Esse aqui é meu último duvidoso. Se eu botar a vírgula, a dúvida cai para cá. Eu consigo medir até a casa do centésimo. O mesmo vale para qualquer que seja o número que tenha vírgula. Tendo vírgula, o último algarismo é que passa a ser o duvidoso. E normalmente você precisa carregar essa dúvida quando você está fazendo contas. Bom, para finalizar a aula, exercíciozinho básico. Quantos algarismos significativos possuem as medidas abaixo? Eu não vou te dar essa resposta, dê um print na tela, você vai então responder e depois a gente vai comparar assim que eu liberar o fórum de dúvidas e o fórum de discussões. Com isso, nós ficamos por aqui em relação à nossa aula 1, falando sobre unidades de medida e algarismos significativos. Na próxima aula, eu vou falar sobre notação científica e ordem de grandeza. É um tema muito importante, você vai utilizar em todos os tópicos de física. Aguardo você na próxima aula. Grande abraço, tchau!